E agora daremos início à mesa redonda com o tema Colonialidade, Educação e Racismo Ambiental. Para mediar esta mesa e apresentar nossos convidados, convido a ocupar seu lugar no dispositivo a conselheira federal pelo Estado do Pará e professora da Universidade Federal do Pará, Ana Cláudia Cardoso. Seja bem-vinda, Ana Cláudia, a palavra é sua. Então, a gente vai agora encerrar com chave de ouro a nossa sessão, né? Ouvindo poderosas mulheres que trazem a voz dos nossos ancestrais, né? Eu queria chamar, então, a Cláudia Salles, que está vindo do Ceará, arquiteta, que ajudou a criar essa comissão, né? Uma gestão anterior, e tem aqui uma ação muito forte em projetos sociais, em políticas afirmativas de decolonização, enfim, a gente vai ter aqui o prazer de ouvi-la. E também a Pagu Rodrigues, que traz aqui a voz indígena e uma experiência de fazer, né, que hoje na FUNAI implanta as casas de atendimento das mulheres indígenas. E, para fechar, nós temos hoje a deputada federal Carol D'Artora, né, que tem um trabalho... A primeira mulher negra eleita no Paraná, né? Então, a gente tem aqui uma representação com um pedigree no movimento social, na academia. Temos mulheres poderosas aqui para mostrar para a gente uma nova forma de ver o mundo. Então, eu vou passar a palavra para a Cláudia, né? Palavra sua. Oi. Boa tarde a todas e todos e todes que estão aqui. É um prazer estar com vocês. Eu gosto de me apresentar como uma arquiteta professora, né? Escolhi como atribuição profissional principal atuar na docência. E eu sempre gosto de dizer, em todos os espaços, que escolhi ser professora não porque não dei certo como arquiteta, é porque dei certo como arquiteta que escolho a docência como atribuição. Então, é um prazer estar aqui. Venho junto ao CAL desde a gestão passada, tentando formular... Eu já vi meu tempo ali contando, está parado num segundo, estou achando ótimo. Né? Tentando pensar em políticas para dentro do conselho profissional, para os arquitetos e arquitetas, mas não somente isso, pensando como isso se desdobra na formação e no direito à cidade. Então, eu queria começar a minha apresentação, pode compartilhar, por favor, que eu chamei de Arquitetura do Silêncio, Formação Colonial, Racismo Estrutural e a Urgência de um Projeto Decolonial. Tenho, nos últimos anos, me desdobrado a minha autodescrição. Obrigada. Eu sou uma mulher negra, de cabelos curtos encaracolados da cor preta, estou usando um óculos, estou com um vestido de uma designer cearense, uma mulher preta linda, chamada Silvânia de Deus, que tem um ateliê na Praia de Iracema e que há 30 anos trabalha com moda cearense, moda ancestral. Então, esse nome desse vestido, ele se chama vestido Oxum, e ele é todo no dourado. E eu quis vir com ele, né, porque acho que esse é um momento também de confluência, como diria Nego Bispo, mas também acredito muito na força de Exu, né, que confluiu esses caminhos e fizeram com que essas 4 mulheres que estão aqui encerrando essa tarde do Encontro da Diversidade pudessem, de fato, estar falando com um público tão potente, né? E tenho, então, direcionado os meus estudos pensando de como o campo da arquitetura e do urbanismo, que é um campo que se forjou numa colonialidade muito forte e estrutural, pode abrir caminhos para um espaço decolonial. E acredito que, trabalhando a questão da formação, a gente acaba dando suporte para falar sobre racismo ambiental, para falar sobre os povos originários, para muitos desafios, porque eu acredito que
a nossa grande questão dentro do campo da arquitetura é uma questão de formação. Tá? Então, eu começo me apresentando, né, quem sou eu, né, porque a minha fala tem muito assim, como a gente gosta de muitos academicismos, né, é quase uma coisa autoetnográfica, né? Então, o meu percurso enquanto mulher negra, formação profissional e exercício profissional, minha atuação no conselho, dá suporte ao que eu também estou falando aqui hoje à tarde, ao que eu tenho desenvolvido. Então, eu sou uma mulher que me reconheço preto muito cedo, porque venho de uma família multirracial. Minha mãe é uma mulher branca e o meu irmão é um homem branco. E, desde muito cedo, muito pequena, eu sempre escutei que o meu irmão era muito bonito e eu era muito simpática, por exemplo. Né, de que meu irmão era muito inteligente, não precisava estudar, e que eu era muito esforçada e precisava virar muitas noites. Então, se reconhecer enquanto essa mulher é uma construção que se dá em sociedade. Então, desde muito pequena, você vai, sem entender muito bem o porquê das coisas, se deparando com essas situações. Entro na faculdade de arquitetura e também tenho outras barreiras, né? A gente está falando de muitas barreiras, né? Barreiras de encontrar outros corpos como o meu, que tenham vivências parecidas com as minhas e condições sociais e econômicas similares à minha, né? E essa dificuldade de me reconhecer também me fez ter dificuldade de me reconhecer enquanto arquiteto urbanista, porque parecia que eu nunca tinha condições objetivas suficientes para ser plena na minha profissão. Vou para a docência e, na docência, eu percebo com os meus alunos e alunas, meus estudantes que estão à minha volta, que eles ainda passam, 20 anos depois que eu me formo, por situações muito similares à que eu passei. E aí isso deixa de ser somente uma inquietação que é individual, em que você também se sente deslocada, mas não entende exatamente por quê. E isso passa a ser uma questão que você entende como coletiva, né? Então, eu chego no Conselho de Arquitetura e Urbanismo tentando pautar de maneira interseccionalizada a raça com as outras questões que são pertinentes a esse campo. E eu vou correr, eu falo muito. Eu trago essa imagem porque ele é o melhor fotógrafo do CalBR. Gente, eu tinha que dizer, Tiago. Né? Porque ninguém faz nada sozinho. Né? Tem um princípio africano que eu sou porque nós somos. Né? Então, tudo se faz no coletivo. E toda essa trajetória, até a gente chegar nesse ponto que estamos hoje na história, não foi possível se a gente não tivesse um conjunto de mulheres que caminharam conosco. Luísa está aqui, mas tantas outras. E aí, para não ser injusta e esquecer alguma, eu trago Camila, porque Camila é o corpo que eu sempre procurei nos espaços e ainda não tinha encontrado. Então, Camila é o espelho. Então, eu trago Camila comigo sempre. E eu parto do princípio que a formação em arquitetura do Brasil é estruturada por um currículo colonial. E é esse currículo que forma os profissionais e as profissionais que vão desenvolver os projetos, o planejamento e a cidade. Né? Esse é o princípio básico. E aí a gente vai percorrer rapidamente, porque eu sei que eu tenho 8 minutos, 6 temas. Né? De que a arquitetura ela não é neutra, a gente tem dados que mostram que ela não é neutra, como o currículo ele opera para que esse colonialismo ele permaneça, e aí a gente tem Cida Bento com o Pacto da Branquitude, né, Pacto Narcísico, para explicar de uma maneira mais aprofundada esses mecanismos, e as consequências desse racismo no cotidiano profissional, e aí eu trago a Grada Quilomba para ver os efeitos disso, e trago algumas respostas que aí começo de forma muito individualizada e termino assim, né, falando dos meus pequenos passos, o que tenho desenvolvido para enfrentar essa estrutura. Tá? E convido todo mundo, né, depois a gente volta para a grande festa, a grande roda e a grande confluência,
para uma arquitetura, a construção coletiva de uma arquitetura decolonial. Né? A tese central é que a arquitetura não é neutra. Ela não é neutra porque ela silencia saberes não hegemônicos, né? Então, tudo que é produzido no eixo do hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, é super, hiper valorizado. E todos os outros saberes meio que orbitam ou estão à margem desse saber eurocêntrico. Ela também invisibiliza corpos negros indígenas, e a gente sabe isso porque todo mundo que fez arquitetura estudou o Modulô. E todo mundo sabe que o Modulô é um homem branco heteronormativo. Né? Então, ele invisibiliza outros corpos, e ele reproduz desigualdades raciais e epistêmicas exatamente porque eles não as consideram como base de conhecimento, né, e de formação. E aí a gente tem alguns dados que evidenciam esse colonialismo. Por exemplo, o curso de arquitetura e urbanismo, esse é o último dado, ele parece ultrapassado, mas eu não encontrei dados novos do IPEA. Né? O curso de arquitetura ainda hoje é um dos cursos com maior inserção de índice de inserção racial. Em alguns estados, o curso de arquitetura consegue ser mais branco do que o de medicina. Né? E isso tem reflexo no exercício profissional. O CalBR já produziu esses dados, eu levo para todo canto eles, né? De como essa estrutura que começa na formação, ela se perpetua no exercício. Né? As mulheres negras são as mais vulnerabilizadas nesse processo, são as que recebem menores salários, são as que mais sofrem com o desemprego. E aí a gente chega à conclusão que o campo é majoritariamente branco, masculino e elitista. E ainda tem essa camada, que é uma camada de classe. Porque aí, quando eu digo que eu não me reconheço, é porque eu não tenho acesso a bens de consumo que a maioria dos meus colegas de faculdade há 20 anos atrás tinham. Né? Como é que esse currículo colonial, então, ele opera? E aí isso vai fazer com que você não olhe, inclusive, para os territórios periféricos, os territórios de povos originários, os territórios quilombolas, ribeirinhos. Né? Como é que ele opera? Ele opera num discurso, e ele dissemina e ele ensina sistematicamente, durante 5 anos, que existe uma arquitetura verdadeira, uma boa arquitetura. E, quando eu afirmo isso, eu tenho um modelo, eu tenho um parâmetro, eu crio um parâmetro. Se eu estou dizendo que um é boa e outro é ruim, é porque eu crio uma escala de referência. Não tem como. Né? E essa escala ela é europeia e ela é modernista. Né? E volto para o Modulô. Modernista tem um módulo que é um homem branco heteronormativo. Tá? É uma cidade, é uma arquitetura pensada para essa persona. Ele também opera no método que a gente aprendeu a fazer projeto, que é uma maneira fragmentada, dissociada da realidade, dos territórios, do contexto social. É um projeto que eu faço a planta, depois eu faço o corte, depois eu faço a fachada, as coisas não se conectam, e eu não sei, às vezes, eu pergunto para o menino, eu vejo uma planta baixa, eu digo, o que é que tem do lado? Nem ele sabe o que é que tem do lado. Se ele não sabe o que é que tem do lado, ele não vai saber nem as pessoas que estão circulando naquele ambiente. Né? Então, é um modo de projeto que é centrado numa tecnologia primordial do olho, e ele ignora todos os outros sentidos e todos os outros saberes, que é um método do objeto em si. Né? E o conteúdo, que apaga todos os conteúdos. Né? Quando a gente fala de currículo, a gente vai entender que currículo ele é a estrutura de poder. O currículo ele determina aquilo que deve ser ensinado e aquilo que deve ser apagado, invisibilizado, dito de forma deturpada. Então, ele apaga o nosso conteúdo, a nossa estrutura principal curricular, ela apaga os saberes vindos da África, de povos originários e os saberes populares. E aí eu me lembro de uma fase do Ariano Suassuna no Manifesto Armorial, quando ele fala que nossos arquitetos só têm feito copiar o que Le Corbusier tem o de pior, mais brancoso, cartesiano e calvinista. Né? Eu adoro essa frase do Suassuna. Quais as consequências desse currículo colonializado, né, que a gente ainda reproduz hoje? É o que a gente chama de, a Grata Quilomba chama de racismos do cotidiano. A gente acaba reproduzindo
na nossa epistemologia, na nossa produção de conhecimento e no nosso exercício profissional, violências, há uma primeira vista invisibilizada, mas são violências que ela nos atinge, pessoas negras, principalmente, acho que indígenas também, em níveis tão profundos que nos remetem também a um passado ancestral. E aí a Grada Quilombo vai dizer que o racismo no cotidiano é uma violência tão profunda, porque ela é uma violência que te fere no presente, mas te remetendo a um passado ancestral, né? Então, quando eu digo, e aí eu trago alguns episódios, esse episódio do almoço, eu estava no almoço de uma empresa de arquitetura, em que eu tenho uma participação, e a gente estava alinhando, e a arquiteta majoritária, no almoço, disse assim, porque hoje em dia qualquer um pode fazer arquitetura. E aí eu fiquei pensando, quem é qualquer um? de quem ela está falando? Quem é esse corpo que é qualquer um? Que não é mais um corpo glamuroso, né? O que é glamour? O que é... E aí, assim, essa pessoa, ela fala isso numa naturalidade, numa tranquilidade, olhando para mim, né? E aí, assim, por quê? Isso remete a uma história ancestral. Né? Quando um professor, e esse episódio já aconteceu mesmo, chega para mim e diz assim, eu não vou olhar seu projeto porque você tem cara de ser uma pessoa que não quer nada com a vida, ela está remetendo a uma história que foi construída de que um povo negro é um povo preguiçoso, é um povo que não entende, é um povo que é relato. Ele me fere em vários níveis, em várias camadas, mas isso é dito com muita naturalidade e tranquilidade. Né? Então, a gente continua com o quarto da empregada, que é voltado para o pior cômodo, o pior sol, a pior ventilação do espaço de uma casa. A gente continua com o elevador social, né, nesse apartheid de quem deve usar os espaços, quem é autorizado a entrar aqui, quem não é. A gente adota, como se fosse a melhor maravilha do mundo, alguns termos, como o próprio termo vernacular, que, etimologicamente falando, é o escravo nascido na casa do Senhor. Quer dizer, quando eu olho para uma arquitetura de povo originário, e eu digo que ela é vernacular, eu estou dizendo assim, eu, que sou detentora da arquitetura verdadeira, te aceito e te abraço, porque eu sou fofo. Mas você só existe dentro da minha casa, porque eu te legitimo como conhecimento e saber. Fora da minha casa, você não é nada. Entende? E aí, assim, volto para os dados do CAL, mostrando que o racismo ele não é um evento, ele é um padrão contínuo e traumático. Né? A gente não é por menos que, além de todas essas violências do cotidiano, são as mulheres negras maiores vítimas de assédio e de violência no exercício profissional. Quais são algumas respostas? Eu tenho trabalhado 2 caminhos, que é todos 2 da formação, porque eu acredito que é uma questão, não é só isso, é óbvio, mas a formação ela tem um papel fundamental em qualquer transformação de estrutura epistêmica. Né? Então, eu tenho caminhado por 2 frentes de trabalho. Um primeiro é um letramento racial para escritórios e profissionais da arquitetura. Esse curso ele era um sonho que só se concretizou porque um escritório de São Paulo, o MK27, me financiou, foi quase um mercenário, eu brinco com a Maria, para que eu montasse o curso. Né? Então, eu montei o curso com o objetivo, porque o escritório queria receber estagiários, e essas pessoas que estavam estagiando estavam vindo da periferia de São Paulo, e o escritório queria criar um ambiente saudável para essas pessoas, e entendeu que ela tinha que formar todo mundo. Né? E a outra iniciativa é trabalhar com pesquisa que gere o que a gente já passou a tarde aqui toda falando, a falta de documentação, né? Mas criar uma documentação e o registro. Então, eu estou começando nesse semestre uma pesquisa sobre as arquitetas negras no Ceará, tentando encontrá-las, porque é quase um trabalho, meu Deus, eu me sinto na arqueologia, sabe? Não chega, é impressionante.
O letramento, aí eu vou ser bem rápido, porque eu já estou tomando tempo, já passou dos meus 15 minutos. Tem 2 módulos. Um primeiro são conceitos mais gerais, mais básicos, sobre racismo estrutural, Pacto da Branquitude, mostrar referências do passado e do cotidiano, né, mais presente. E um segundo módulo, onde o escritório pode praticar esses conceitos, em caso de racismo, como proceder. Tem uma série de orientações para que as organizações tenham uma cultura mais decolonial. Né? E tive a felicidade ontem de saber que a Fundação Demócrito Rocha, em parceria comigo, vai lançar o curso, já está na plataforma. Né? Né? Nessa tentativa de democratizar o acesso ao letramento, né, nos escritórios para os profissionais, a UANI, que é a Universidade Aberta do Nordeste, junto com a Fundação Demócrito Rocha e o jornal O Povo, na sua plataforma, se disponibilizou em parceria, está lançando o curso. Né, e aí isso não ficar preso ao escritório que financiou, né, de disseminar, de tornar a coisa mais democrática possível. E criei o grupo de estudos dentro da minha universidade, que é o Centro Universitário Cristos, né, onde a gente está tentando realizar o primeiro estudo qualitativo, tentando encontrar as 5 pioneiras. Eu só queria 5, mas está difícil. Né, mas a gente vai fazer esse trabalho. Né, eu queria aqui prestigiar... Tira a foto dos meus alunos, Cristiane. Meus meninos e meninas maravilhosas, que vai me ajudar ao longo desse semestre a fazer esse mapeamento e criar o registro e a documentação. Muitas perguntas me vêm. Essas mulheres, elas conseguiram exercer o exercício profissional? Elas continuaram? Elas conseguiram exercer a profissão? Em que condições? Em que área de atuação? Então, eu tenho muitos questionamentos. E termino a minha fala chamando todos e todas para uma arquitetura mais decolonial, né, para as escolas, uma revisão crítica dos currículos, inclusão de historiografia negra e indígena, né, de ter representações dentro da docência, os corpos negros como professores. Eu não tive essas referências. Né, para os escritórios, letramento racial, comitês de diversidade, contratação interseccional, criação de códigos de conduta. E para as instituições, que o CAU também está dentro, né, manutenção e ampliação das políticas afirmativas. A gente está aí vendo o regimento das cotas eleitorais, né, ano que vem é ano de eleição dentro do Conselho, né, políticas de desconto e a criação de outras comissões dentro dos estados. Então, assim, eu entendo que a gente não consegue desmontar 300 anos de colonialidade, mas a gente pode dar pequenos passos para tornar a vida um pouco melhor para todas as pessoas. Eu queria agradecer e me desculpar por ter passado 5 minutos do meu tempo. Né? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Eu vou passar para a Pagu e só mais tarde, depois, se sobrar tempo, eu me apresento com a descrição. Acho que está desligado. Bom, gente, boa tarde a todas, todos. Eu quero começar cumprimentando aqui, né, a professora Ana Cláudia, a Cláudia Salles, a Carol D'Artor, nossa deputada. Agradecer, assim, primeiramente, né, o convite para poder fazer parte, compor essa mesa com pessoas que, para mim, são referência. Né? Eu acho que tanto na arquitetura, no debate de cotas, na discussão ribeirinha, quanto no plenário, e da onde também são fontes que eu bebo muito para o trabalho que eu fui desenvolvendo ao longo aí da minha vida. Né? Para me apresentar devidamente, eu me chamo Pagu Rodrigues, eu sou indígena do povo Funiô, que é uma etnia de Pernambuco, do semiárido nordestino, né, ali da cidade de Águas Belas. Sou formada, sou socióloga de formação, especialista em indigenismo. Até recentemente, eu atuava como diretora de proteção de direitos no Ministério das Mulheres, e há 3 meses eu assumi como servidora na FUNAI, como especialista em indigenismo, primeiro na pauta de indígenas isolados e de recente contatos, que é onde eu também tenho experiência aí a partir da pauta de enfrentamento à violência contra mulheres indígenas. E agora estou assumindo uma tarefa
na diretoria de Direitos Humanos e Proteção Social, para lidar aí um pouco com enfrentamentos à violência, as violações de direitos, mediações de conflitos dentro da FUNAI. Então, há 15 anos eu trabalho, né, com implementação de política pública pautado em política de gênero, especificamente sobre enfrentamento a violências e violações de direitos. Minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher indígena, portanto, de cabelos longos, pretos, lisos, baixinha. Descobri que eu estou diminuindo 1 centímetro a cada ano. Eu já diminui 1 centímetro do ano passado para cá. Estou vestindo uma blusa preta, uma calça jeans de cor clara. Estou usando, né, um acessório indígena, que é a minha pulseira, e brinco azul, né? Eu vou partir um pouco exatamente da fala da Cláudia, porque eu acho que ela traz elementos muito importantes para a gente pensar essa discussão da arquitetura, porque, no último período todo no Ministério das Mulheres, eu coordenei uma política, né, que dá para dizer que é uma política inovadora, a partir da perspectiva de implementação de um serviço de reparação histórica para mulheres indígenas, que é a política da Casa da Mulher Indígena, que eu espero muito honestamente vê-la realizada Brasil afora. E a gente iniciou esse debate da necessidade de ter uma unidade especializada de atendimento para mulheres indígenas em situação de violência, exatamente por conta desse histórico estrutural gênero e etnocida que a população indígena passa no Brasil, né? E como há muitos anos eu atuo nessa pauta, desde sempre eu identifico nas estruturas de Estado e da política pública uma ausência completa de políticas específicas que atendam populações indígenas e, em específico, mulheres indígenas, né? E a gente tem um histórico, né, colonial e de violências coloniais absurdas que foram moldando, né, para todas as culturas originárias indígenas violências que antes não eram conhecidas. E que, comumente, a política de Estado trata como se fossem culturais, para os 305 povos indígenas que a gente tem no Brasil. E essas violências elas não são originárias, nem tampouco culturais. E ainda que a gente considerasse, a partir da perspectiva de uma antropologia bastante colonizadora, que elas fossem culturais, não necessariamente elas são aceitas. Então, todo o trabalho que a gente começou a desenvolver junto aos territórios indígenas com as mulheres indígenas foi para desfazer essa narrativa etnocida e conseguir pensar e construir políticas específicas que dessem conta de enfrentar essa realidade. Mas, mais que isso, políticas que dizem respeito ao reparatório, não é? E o que a gente foi identificando? A primeira coisa, não existem dados sistematizados e consistentes sobre quais são esses índices em relação à violência contra mulheres indígenas no Brasil. Então, todo ano, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública solta os dados, né, de feminicídio, de violência sexual, de homicídios, e ali a gente nunca vê retratado quais são os feminicídios em relação às mulheres indígenas, os índices de estupro, os índices de violência doméstica, porque simplesmente esses dados não são levados em consideração, então nunca foram sistematizados. Fizemos um exercício de sistematizar os dados do SIM, SINAM, a gente publicou, inclusive, a primeira parte de análise desses dados mês passado, para conseguir começar a mapear quais são essas violências. E, conceitualmente, construir, né, 2 eixos principais de como a gente atacaria essas violências na política pública. Então, o primeiro eixo que eu sempre gosto de trabalhar, que são os eixos, o grande eixo, né, das violências que decorrem do conflito territorial em relação aos corpos das mulheres indígenas e as violências que são estabelecidas internamente nesses territórios. E por quê? Quando a gente tem uma situação, por exemplo, de confronto direto com o garimpo, com o agronegócio, com madeireiras, com conflito fundiário, o que a gente percebe é que as violências que mais se reproduzem em relação às mulheres indígenas são as violências sexuais, submissão do corpo dessas lideranças como forma de desmobilização da luta pelo território.
Então, estupro tende a ser um índice altíssimo quando são violências que decorrem desse eixo, né? E o feminicídio de ordem política, que a gente fala, né? Que é quando você elimina uma liderança da luta, muitas vezes a gente precisa botar essa liderança num programa de proteção para dar conta da sobrevivência dela. E as violências aprendidas também durante esse processo, né, de invasão colonial, como a decorrência de estupro, abuso de crianças, violências domésticas, que também precisam de uma saída. A partir disso, a gente começou a pensar e construir o projeto da Casa da Mulher Indígena, considerando que a gente tem Casas da Mulher Brasileira no Brasil, que são projetos também com uma arquitetura pensada e um fluxo pensado para atenderem o que a gente chama de todas as mulheres, mas a gente sabe que toda vez que a gente transforma, né, essa mulher num eu genérico, ela sempre é a mulher branca. Ela nunca é a mulher negra, nunca é a especificidade da mulher negra ou da mulher indígena, em conformidade com os protocolos que o serviço precisa ter para atender essas especificidades. E aí eu começo o debate com a arquitetura, porque o que a gente começa a perceber durante o processo de análise da política da Casa da Mulher Indígena é que não é o fluxo e o serviço que tem que ser adequado à arquitetura. A arquitetura precisa expressar a necessidade do fluxo de atendimento desse serviço e contemplar as distintas realidades e especificidades de mulheres negras e, no nosso caso da Casa da Mulher Indígena, para mulheres indígenas, em conformidade com as diferenças étnicas. E a gente fez mais um passo e avançamos mais um passo nesse debate, que foi dizer que, para nós, povos indígenas, não existe uma separação entre natureza e sociedade. E essa separação ela é sempre muito expressa nessa arquitetura dura, né? Porque eu chamo de arquitetura dura. E aí eu chego aqui em Brasília, eu olho essas coisas, assim, me dá um certo desespero, porque eu sei que todo mundo gosta muito, né, da arquitetura de Brasília e tal, mas eu sou uma mulher indígena, né, que vem do semiárido. Eu acompanhei inúmeros territórios indígenas no Brasil e pude ver inúmeras experiências arquitetônicas mais integradas, né, à vida, ao ambiente, que as nossas arquiteturas, de modo geral, né, nas cidades não expressam, e que são excludentes da população negra e da população indígena. Então, a gente falou, essa arquitetura da Casa da Mulher Indígena, ela também vai ter que dialogar com a realidade dos biomas, que é como nós, povos indígenas, nos organizamos, né? Então, eu, Pagu, sou do bioma da Caatinga, né? Os povos do norte, do bioma amazônico, né? Aí você tem povos inúmeros distribuídos no bioma da Mata Atlântica e do Cerrado. E a gente precisava dar conta de um serviço com um fluxo adequado, um protocolo adequado, mas também com um modelo, uma arquitetura que respondesse a essas realidades. E foi assim que a gente começou a pensar o projeto da casa. Inicialmente, o previsto, né, é uma casa por bioma. E esta casa, a gente debateu, né, gente? A gente fez oficinas que contaram com a participação de mulheres indígenas de todos os biomas. Seguramente de todos os biomas, né? A nossa última, que foi na UNB, a Luísa está aqui, a gente fez muita coisa conjuntamente, combinadamente com o IAB, com a UNB, né? Para poder dar conta de chegar onde a gente precisava. E a outra solução inovadora era startar esse processo a partir de um concurso público de ideias, né, e de projetos. A gente está com tudo pronto no gatilho, Lu, assim, para o concurso ser lançado. E o que eu acho que tem emperrado, na verdade, o avanço dessa política é exatamente o racismo estruturante, né? Eu ouvi, durante todo esse período em que a gente debateu essa política pública, coisas do tipo: mas a gente não precisa de mais uma unidade especializada para atender mulheres indígenas. As casas da mulher brasileira dão conta. Não, não dão. Quando você chega nas casas da mulher brasileira, a gente ouve uma série de reclamações das mulheres indígenas sobre não conseguirem ser atendidas, né? E as mulheres indígenas de recente contato, como, por exemplo, as Yanomami, que sequer falam a língua portuguesa, não conseguem ter uma tradutora ali na delegacia para fazer a denúncia.
aí vão dormir no abrigo da casa e não conseguem ter acesso à alimentação que é tradicional delas, porque elas não comem mesmo, gente. É pura e simplesmente o que a gente come normalmente na cidade, em qualquer restaurante. Então, assim, são pequenos detalhes, mas que não são pequenos. Percebem? Faz parte de como um povo vive, de como ele se situa num espaço. Aí você tem um equipamento que, em tese, deveria atender todas as mulheres, em todas as suas diversidades, que não está dando conta. Então, eu ouvi muito, não, a gente não precisa. E a nossa defesa mas é reparação histórica. Então, ele é o equipamento de proteção, de acolhimento e para reparação histórica das mulheres indígenas que nunca tiveram uma política pública, nunca. Eu falo isso com segurança, específica para lidar com as suas realidades. E que, durante anos a fio, eu ouvi a antropologia dizer que a gente não tinha que debater isso, porque isso era costume, isso era violência. Eu ouvi de um monte de gente isso. Ou então, não, mas é pequeno, né? Tem tão pouco indígena no Brasil, né? Será mesmo que não dá para a gente colocar essa política em outro lugar? E eu dizer, não, mas mulheres indígenas são mulheres, né? Assim, oi? Entendeu? Mulheres indígenas são mulheres, então, se a gente está falando que a gente tem que contemplar toda essa diversidade, a gente precisa ter políticas específicas. E aí, para finalizar, porque depois eu quero trabalhar com as questões de vocês, eu queria colocar 2 avanços que essa política já gerou, né? O primeiro é que, a partir disso, a gente constatou, né, a realidade de uma série de arquitetas e arquitetos indígenas que podem, inclusive, fazer parte de projetos desse tipo e pensar projetos desse tipo em seus territórios. E a outra é que a gente conseguiu descobrir que, no curso de arquitetura da UNB, nem no vestibular indígena havia cotas para o curso de arquitetura e nem no vestibular geral, a arquitetura disponibilizava cotas para indígenas dentro do vestibular de arquitetura. Então, a partir do que a gente começou a dialogar sobre a Casa da Mulher Indígena, a UNB já vai inserir essas 2 cotas para ter, né, mais arquitetas e arquitetos indígenas formados no Brasil. Porque a gente precisa realmente sair dessa chave, né, de desintegração com o ambiente, né? A gente está aí vivendo crise climática, crise ambiental. A solução real, né, para a crise climática e ambiental no mundo são os povos indígenas. A gente preserva 80% do que tem ainda de direitos da natureza preservado. Não é à toa que toda vez que se debate um grande projeto econômico de desenvolvimento da nação, a primeira coisa que todo mundo olha são os territórios indígenas, porque é ali que, de fato, é onde daria, vamos dizer assim, para continuar procedendo com esse processo de exploração, né, que vem desde 1500. Então, dizer para vocês, né, que é importante, sim, é importante ter pessoas nos espaços de poder representando essas especificidades, porque é quando a gente também consegue ajudar a pensar todas essas políticas. E eu quero fazer uma proposição junto aqui com a Cláudia, porque eu acho que a gente tem que sair do debate do decolonial, né? Como diria o Ailton Krenak, nós não temos condição de simplesmente baixar o grau, né, e decolonizar. Porque o colonialismo, né, como processo de genocídio de todos os nossos povos, ele vai sempre persistir. Então, a nossa luta ela é e deverá ser sempre contra-colonial, que é o que o Ailton Krenak fala. Então, eu queria deixar isso para encerrar e não passar muito o meu tempo. Obrigada. Ele não está, eu acho que ele não está ligado. Obrigada, Pagu. Agora eu vou passar para a deputada, para a gente ouvir aqui, e depois a gente conversa um pouquinho, enquanto vocês escrevem as perguntas. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter sido convidada para compor essa mesa com mulheres tão incríveis que também admiro. E também estou muito feliz de ouvir sobre a Casa da Mulher Indígena, porque eu acompanho um pouquinho a Casa da Mulher Brasileira no meu estado e
primeiro, são pouquíssimas. E segundo, elas realmente não conseguem atender a demanda da diversidade de mulheres brasileiras, porque são poucas, porque não tem a estrutura devida, porque é uma política que ficou relegada. E sim, acho que a gente precisa ampliar muito com essa política para poder sair desse contexto de violência contra a mulher. Então, que bom te ouvir. E assim como todas as outras falas. E fui convidada para falar um pouquinho sobre racismo ambiental. Sou uma mulher negra, de pele retinta, de tranças verdes, estou com um óculos marrom, uma camisa azul, uma calça pantalona meia canela e um mocassim marrom. E tratar de racismo ambiental, falar de racismo ambiental, é pensar esse conceito que não é novo, mas que sempre impactou o nosso país, sempre impactou os nossos territórios, porque a gente está nesse país que, infelizmente, foi estruturado a partir do racismo, a partir da exploração. Então, o racismo, infelizmente, aqui organiza as formas de viver e dita como serão as condições de vida de diferentes grupos de acordo com a sua etnia. Então, os povos racializados são impactados de maneira diferente, e quando a gente pensa as questões ambientais, quando a gente pensa quem está nos territórios com os maiores níveis de violação ambiental, com os maiores níveis de destruição do meio ambiente, que são impactados por essa destruição, pelo envenenamento da água, quando a gente pensa o contexto do campo, por exemplo, pelo envenenamento das plantações, são os povos quilombolas, são os povos indígenas, as comunidades tradicionais, ou seja, os povos racializados. Então, isso é o racismo ambiental, é isso que se desdobra dessa estrutura, infelizmente, racista do nosso país, que organiza as formas de viver. Então, acho que essa é uma primeira coisa, né? Dizer o que é racismo ambiental. E aí, pensar ele no seu universo cotidiano. E aqui eu me coloco dentro desse tema a partir de quem sou. Então, eu sou alguém composta pela urbanidade, porque sou uma mulher do contexto urbano. Desde que me lembro, toda a minha família é do contexto urbano, diferente de muitas outras famílias negras que são do contexto do campo, famílias quilombolas, nós somos do contexto urbano. E de uma cidade no sul do Brasil, a capital do estado do Paraná, eu sou da cidade de Curitiba, uma cidade vista como uma cidade muito bem urbanizada, como uma cidade muito bem estruturada, como uma cidade com uma das melhores infraestruturas e políticas públicas do Brasil. No entanto, essa realidade dessa cidade muito bem estruturada, ela não foi uma realidade dada para mim, para minha família, para as pessoas que estavam ao meu redor. E foi a partir daí que esse tema de contexto urbano, de urbanidade, de urbanismo me tocou. Porque, refletindo quem sou, eu sou um corpo preto na cidade. Eu sou um corpo preto no contexto urbano. E o que isso significa? Aonde estão os corpos pretos no contexto urbano? Aonde estão os corpos pretos em todas as cidades brasileiras? Se a gente fizer um mínimo esforço, a gente consegue visualizar. Eu sei que essa população ela sofre, sim, com a invisibilidade, mas se a gente fizer um esforcinho, a gente consegue saber onde estão os corpos pretos. Nos territórios periféricos, nas ruas, a população em situação de rua, no subemprego, nos piores empregos, servindo cafezinho, no transporte público ou não, muitas vezes. Então, esses temas eles atravessaram a minha vida dessa maneira, no cotidiano. E aí, pensar como eu fui impactada
pela segregação socioespacial, pela segregação racial, territorial, que organiza as cidades, que organiza as periferias que ficam sem saneamento, as escolas precárias, a ausência de áreas verdes. Então, as casas onde eu morei sempre foram casas com frestas, casas com pouca infraestrutura, casas muito distantes de onde estava a infraestrutura básica, a infraestrutura dessa cidade tão bem estruturada que é Curitiba. E em decorrência disso, fui impactada também pela falta de adaptação climática, porque, diferente de outras partes do Brasil, e eu gosto de reafirmar isso, para demonstrar a diversidade do nosso país, a diversidade do nosso território, eu sou da parte do Brasil que não é tropical. Existe um imaginário assim que o Brasil é todo tropical, mas eu sou da região sul. A minha cidade é subtropical úmida. A falta de adaptação climática me impactou nesse contexto, de ter que lidar com baixas temperaturas, de ter que lidar com uma cidade onde neva, uma cidade que faz -3, -4, -5 graus nesse contexto, em casas com frestas, em casas em lugares sem nenhuma adaptação climática, lidando com água gelada, e aí a gente sabe o quanto isso impacta o cotidiano das mulheres que são responsáveis pelos serviços que fazem a manutenção da vida, vamos chamar assim. Então, isso tem um impacto muito grande, isso tem impacto na saúde, isso tem muitos impactos. Impacto também quando a gente pensa a infraestrutura das escolas que estão nessas periferias. Pensar essas escolas precárias, pensar essas escolas... Estudei em escolas sem forro, estudei em escola sem ar-condicionado, e como uma criança que está numa temperatura de -3 graus, como vi, porque eu sou professora de história, então eu passei por essas escolas e, mais tarde na minha vida, eu voltei para essas escolas como professora com essa consciência. Como o meu estudante vai aprender se ele está tremendo tanto que ele não consegue escrever? Então, essa é a realidade da falta de adaptação climática. É assim que o racismo ambiental nos perpassa. É esse sofrimento que ele impõe no cotidiano. E a gente tem dados sobre isso. Alguns dados que eu quero trazer aqui. 83,5% das pessoas brancas têm esgoto adequado. E quando a gente pensa pardos e indígenas, quando a gente pensa pardos, esse número cai para 68%, e quando a gente pensa indígenas, esse número cai para 29%. É gritante, é a disparidade. No estado de onde eu venho, o meu estado, a minha cidade, tem uma cobertura de esgoto de 95% de toda a estrutura da cidade. Então, o esgoto cobre 95% de toda a cidade. No entanto, se a gente olhar as regiões onde estão as maiorias negras e periféricas, essa estrutura cai para zero. Ou seja, aonde são esses espaços? As ocupações irregulares, os territórios perto de aterros, de lixões. Esses territórios não têm essa cobertura de saneamento. Isso é muito triste, isso é muito grave, isso tem impacto na saúde e em tantas outras áreas, né? Enfrentam, por exemplo, déficits graves de coleta e tratamento de lixo. Enfrentam... existe um bairro na região... existe uma cidade na região metropolitana ali de Curitiba, que é a cidade de Araucária. Na cidade de Araucária existe uma refinaria de petróleo que emite uma fumaça que o cheiro da fumaça é tão pesado que invade toda a cidade. Se a gente olha de cima, a gente consegue ver a fumaça cobrindo quase toda a região de Araucária. E
as casas mais próximas dessa refinaria são as que sofrem o maior impacto com o cheiro da fumaça, e existem escolas, existem pré-escolas nessa região, uma região, com certeza, né, essa região que é impactada por essa fumaça, região pobre, região periférica, e se a gente for fazer o recorte da população que está lá, com risco à saúde, com risco a problemas respiratórios, com essa insalubridade do ar, essa população tem cor. Então, isso é o racismo ambiental. E é dessa forma que ele nos impacta. O racismo ambiental ele me impactou também mais tarde num outro sentido, que foi quando eu fui eleita a primeira vereadora negra da minha cidade. E eu acredito que as pessoas que acreditaram e depositaram a sua confiança para que eu ocupasse esse espaço, elas se somaram em uma denúncia que a gente conseguiu construir, que era a denúncia da exclusão mesmo do direito à cidade. E eu falava dessa cidade que diz que tem um dos melhores transportes públicos, mas eu, durante muito tempo na minha vida, tive que fazer os trajetos da escola para casa ou da escola para o trabalho a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. Se a gente olhar a cidade de Curitiba hoje, é a cidade é uma das cidades com a passagem de ônibus mais cara do Brasil, uma cidade que não tem passe livre para estudante, isso não é uma legislação. Existe até um desconto, mas o fato é que essa cidade não tem passe livre. Então, o nível de desigualdade, a invisibilidade dessas desigualdades é muito grande. Então, eu falava dessa realidade, falava da realidade do déficit habitacional, por exemplo, e da insegurança habitacional, que me impactou por ser uma mulher preta nesse contexto. Então, advinda de uma família muito pobre, eu não cheguei a morar eu não cheguei a não ter casa, mas eu morei em casas nos territórios irregulares, nas ocupações irregulares. Me mudei muitas vezes, então isso fez com que eu morasse em todo o entorno da cidade. Eu morei assim, em muitas casas, e costumo dizer que a insegurança habitacional, ela não chegou para mim como conceito, ela chegou para mim como medo. Medo que eu tinha de não ter casa. Me impactou em todas as vezes que eu tinha que romper com todos os vínculos, com as relações vicinais que eu tinha, porque a gente estava sempre em busca do aluguel mais barato, se mudando por todo o canto da cidade, procurando o aluguel mais barato. Então, isso teve impactos em mim, isso teve impactos em como eu me constituí como pessoa. O medo de fazer uma nova amizade e ter que abandonar amanhã. O medo de estar nessa escola, de fazer amizade nessa escola e amanhã ou depois eu ter que sair dessa escola. Isso tem impacto. Então, os impactos do racismo, os impactos da exclusão, os impactos da exclusão urbana nos corpos não normativos, vamos chamar assim, que é o que a gente ouviu na mesa anterior, muito potente também. O impacto da exclusão nos corpos não normativos, eles não são apenas estruturais, eles são simbólicos também. Eles causam uma vida de sofrimento, uma vida de dor, e muitas vezes causam muitas questões de saúde mental. Então, questões como não pertencimento, questões como essa negação do nosso campo afetivo. Isso tudo hoje são coisas que me fazem refletir, pensar muito. Quando eu construo minha atuação como parlamentar que sou hoje. Então, foi fazendo essas denúncias que eu me tornei a primeira vereadora negra da cidade, e eu fazia essas denúncias desse lugar do simbólico mesmo, porque esse embrutecimento que a vida urbana traz nos faz naturalizar muita coisa.
Então, muitas vezes a gente fazer a denúncia dessa desigualdade estrutural, eu senti que ela muitas vezes não faz o mesmo efeito, porque essa desigualdade estrutural ela está escancarada na nossa cara. Eu gosto e vou continuar falando todas as vezes que eu puder, para quem não consegue ver a desigualdade, para quem não consegue ver o racismo, faz o teste do pescoço. Aprende a fazer o teste do pescoço. Olha para a esquerda, olha para a direita. Conta quantas pessoas como você estão nesse espaço. Conta aonde estão as pessoas que são diferentes de você. Observa o acesso que é dado a uns e o acesso que é dado a outros. Isso aí vai explicitar a desigualdade e ninguém mais vai ter dificuldade para enxergar essa desigualdade estrutural que impacta a nossa vida nas cidades, a nossa vida no cotidiano, a partir da desigualdade de raça, gênero e classe. Então, fazendo essa denúncia, eu cheguei nesse lugar, fazendo essa denúncia desse lugar simbólico, porque eu realmente fui atravessada por essas questões mesmo da exclusão. Quando eu cheguei no meu ensino médio, a minha família já tinha conseguido ascender minimamente, né, melhorar um pouquinho as condições de vida, e a gente foi, então, se aproximando do centro da cidade. A gente foi conseguindo morar mais perto dessa infraestrutura básica, dessa infraestrutura tão maravilhosa. E eu fui morar num bairro que era um pouco mais próximo do centro, mas ainda um pouquinho distante, mas um bairro que já tinha uma infraestrutura mínima. E aí minha família, que sempre teve a educação como o nosso alvo, assim, a gente sempre entendeu que a educação seria a nossa tábua de salvação, então tudo que meus pais puderam fazer para que a gente estudasse, eles fizeram. E aí me colocaram numa escola que era central, mas ainda assim era longe da minha casa, isso no ensino médio. Então, algumas vezes eu tinha o dinheiro para ir de ônibus para a escola e outras vezes eu não tinha. Às vezes que eu não tinha, eu ia a pé. Então, voltava a pé, fazia uma média ali de 5, 6 quilômetros para ir e voltar a pé. Nessa ida e volta que eu fazia da escola, eu ia observando a cidade. Eu realmente acho minha cidade muito bonita nesse miolo dela. E eu ficava observando, achava bonito, ficava observando. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ser impactada pelo fato de que eu não me vi em nada nela. Eu ficava olhando, eu achava tão bonito, eu passava pelo Teatro Guaíra, eu passava pela Praça Santos Andrade, pelo prédio da UFPR, achava lindo, mas não via pessoas como eu, não tinha condição de entrar. O Teatro Guaíra, muitas vezes passei pela frente do Teatro Guaíra, via fila no Teatro Guaíra e ficava pensando, será que um dia eu vou poder entrar? Será que um dia eu vou ter dinheiro para assistir um teatro? Será que um dia eu vou ter dinheiro para assistir um show? Então, essa exclusão simbólica, essa exclusão da cultura, do acesso à cultura e do acesso à cidade. Porque não se vê na cidade também é um tipo de exclusão. Então, essa cidade que ela chegou a ser 40% negra e que hoje ela é 20% preta e parda, porque o urbanismo que foi proporcionado afastou, empurrou, mandou embora as pessoas negras. Nós somos os pretos que resistiram no sul do Brasil. Então, é dessa forma, né, que esses temas me atravessam, e foi falando dessas coisas que eu fui para esse lugar de vereadora. E, quando vereadora, eu tive que lidar com esses temas no campo da política pública, porque aí eu tive que lidar efetivamente com os embates que a gente tem quando a gente pensa em como proporcionar um transporte público mais barato. E aí a gente vai ver o lobby das empresas de ônibus. O impacto que tem quando você diz que a gente tem que ter política de moradia. A gente tem que ter moradia de interesse popular, habitação de interesse popular. Aí vem a especulação imobiliária.
Então, são temas importantes para o desenvolvimento de qualquer cidade. E enquanto a gente não lidar com honestidade com esses temas e ficar acreditando que isso é pauta de um, pauta de outro, pauta da left ou right, enquanto a gente fica nessa, a vida fica ruim para todo mundo. E por que eu digo que a vida fica ruim para todo mundo? Porque a verdade da vida é que a vida se dá no chão, no território, no dia a dia, no contexto urbano, nas cidades. É nas cidades que a gente tem as nossas relações, as nossas amizades, é na cidade que a gente vive. E aí, voltando para esse lugar dessa cidade, voltando para esse lugar, né, de olhar para a necessidade urgente de políticas públicas que sejam interseccionais, intersetoriais, antirracistas. Por que isso é urgente e por que isso é de todos? Porque não dá mais também para a gente naturalizar esse embrutecimento. Esse embrutecimento impacta todos nós. Quando eu tive melhores condições de vida, quando eu me tornei professora, tive o meu primeiro emprego digno, e aqui lembrar também que tive muita dificuldade para ter um emprego formal, simplesmente pelo tom da cor da minha pele, e consegui ter o meu emprego formal com um salário minimamente digno quando eu fui para o serviço público, né, como professora de escola pública. E aí melhorei minimamente e vim morar nesse centro da cidade. Passei a morar nesse centro da cidade com essa estrutura melhor, com essa infraestrutura básica. Mas, quando eu fui morar no centro da cidade, todos os dias de manhã eu saía às 7 horas da manhã para ir dar aula, num frio que ninguém merece, um frio do Janho, em Curitiba. Levantava cedo, saía para dar aula, tinha uma mulher negra que morava ao lado da porta do meu prédio. Uma pessoa em situação de rua. Essa mulher, ela demonstrava que tinha questões com fragilidade na sua saúde mental. Ela era bastante agressiva, então ela não permitia que ninguém a acessasse. Quando alguém tentava falar com ela, ela ficava bastante agressiva. E toda vez que eu saía para trabalhar e olhava para aquela mulher, aquilo era um corte no meu coração, aquilo era uma dor profunda. Eu não sabia o que fazer, porque eu sou muito pobre também, e eu não tinha como dividir o pouco que eu tinha, porque eu conseguia fazer para pagar o aluguel do apartamento que eu morava, para pagar minha alimentação, e investir em continuar estudando para continuar acreditando que ia melhorar. Então, era muito cruel, né? É muito cruel que a condição dessa mulher fosse colocada como um problema para mim, mas um problema para mim porque eu não tinha como solucionar mesmo, mas era um problema para mim, sim. E eu falava para as pessoas, eu falava para os vizinhos, eu falava para os amigos, eu falava, pô, essa mulher fica aí todo dia eu escuto ela chorando, muitas vezes chorando de fome, e as pessoas falavam, ai, Carol, você vai ter que se acostumar, porque o centro é assim mesmo. A gente tem mesmo que se acostumar com isso? A gente tem mesmo que se acostumar com essa desumanidade? A gente tem mesmo que se acostumar com pessoas passando fome na rua na nossa frente? A gente tem mesmo que se habituar com isso, isso tem mesmo que ser naturalizado. Isso era muito difícil para mim, eu não conseguia. Tinha dias que eu chorava, principalmente porque às vezes eu perguntava para os vizinhos, porque a gente ouvia os gritos dela à noite, e eu perguntava para os vizinhos, que gritos são esses? E quem mora em centro de cidade grande sabe que a gente ouve gritos de dor. Quem já ouviu gritos de dor de madrugada em centro de cidade grande? Quem nunca ouviu gritos de dor? Minha cidade é cheia de gritos de dor. Aí, de madrugada, gritos de dor. Aí eu perguntava, gente, que gritos de dor são esses? Aí as pessoas falavam, não, é que ela sofre violência sexual, às vezes, na madrugada, e grita.
A gente tentava fazer alguma coisa, mas a gente não conseguia tirar ela daquela situação, a gente não tinha para onde levar ela. Quando a gente denunciava para a assistência social também dizia que não tinha para onde levar. Então, esse tema passou a ser um tema para mim, um tema que eu trago para dentro da política que eu faço hoje, das denúncias que faço como figura política, que fazia como vereadora, que continuo fazendo como deputada, porque enquanto a gente tiver em cidades, e aqui já vou me encaminhando, isso aqui é o tempo que eu já extrapolei? Misericórdia. Então, aqui eu vou me encaminhando para a minha conclusão. Enquanto a gente tiver que lidar com cidades, enquanto a gente tiver que morar em cidades que existam pessoas em situação de rua, porque isso é a expressão de que toda urbanidade, todo urbanismo, toda política pública que se realiza, que se diz realizar, não alcançou essa pessoa, né? Uma pessoa em situação de rua no centro de uma cidade como Curitiba, tudo falhou. Tudo falhou. Não é cidade modelo, não é a cidade mais moderna, não é a melhor cidade para viver, não é a cidade mais em paz, não é uma cidade assim tão agradável. Não é. E quantas cidades têm esse mesmo contexto? Então, enquanto as cidades forem cidades em que a gente tem que lidar com a realidade de ver pessoas em situação de rua, mulheres, como denúncias que eu tenho feito hoje como deputada, mulheres em situação de rua, e isso eu digo por quê? Porque fiz uma visita na Casa da Mulher Brasileira, e da minha cidade, e na delegacia da mulher eles me disseram que, sim, que essas mulheres em situação de rua elas sofrem essas violência sexual, e que elas são levadas para a unidade de saúde, e depois a unidade de saúde não tem para onde encaminhar, porque elas são pessoas em situação de rua. Então, são mulheres que elas são atendidas na unidade básica de saúde e voltam para a rua. Ou seja, o nível de quantas políticas públicas falharam é gigantesco. Porque como que uma pessoa que é atendida num sistema público, pelo poder público, o poder público, depois dela sofrer uma violência sexual, ela volta para a rua? Na minha cidade, eu sei por que isso acontece e sei por que isso acontece em várias outras. Por quê? Déficit habitacional, especulação imobiliária absurda no centro da cidade, o aluguel mais caro de toda a cidade, um dos aluguéis mais caros do Brasil. Então, uma especulação imobiliária absurda, imóveis abandonados, pessoas na rua, políticas desintegradas, falta de uma rede de assistência, enfim, nem banheiro público tem. E isso é coisa da Idade Média. Como que você tem uma cidade que não tem banheiro público? Então, acho que era essa fala que eu tinha para trazer aqui. A questão da arquitetura, do urbanismo, se relaciona diretamente com políticas públicas que se expressam no cotidiano das cidades, políticas públicas que devem ser formuladas com esse olhar interseccional, com esse olhar contracolonial, com esse olhar antirracista, com esse olhar antimachista, com esse olhar anti-LGBTfóbico, com esse olhar anticapacitista. Enquanto a gente não fizer a integração desses olhares, e a única maneira da gente fazer essa construção com essa integração é entendendo que a gente precisa da diversidade também nos espaços de construção, também nos espaços de deliberação, também nos espaços onde a gente reflete, onde a gente pensa, onde a gente cria.
Existem pesquisas que mostram que quanto mais diverso um espaço, mais ele tem possibilidades de criatividade e de proporcionar soluções efetivas. Então, eu concluo chamando para essa necessidade e me colocando como uma aliada de vocês nesses temas, porque eu sou essa pessoa que sonha com um mundo melhor, com uma cidade melhor, e que se nega, eu me nego a naturalizar a violência, a dor, o sofrimento, tanto para mim quanto para quem quer que seja. Muito obrigada. Obrigada. Bem, eu não sei se vocês estão com muita pressa para ocupar um lugar lá na plenária final, ou eu posso aqui dar uma noção para vocês do que apareceu de pergunta, né? Pelo menos vocês saberem que tipo de perguntas veio. E eu queria dizer para vocês que a pessoa que está aqui falando tem olhos de indígena, tem corpo de negro, tem cabelo de branco. Enfim, eu me coloco aqui como uma pessoa mestiça, né? Que é assim, muito típica da região de onde eu venho, que é a Amazônia. Bem, então a gente tem aqui um leque de perguntas. Para a Pagu, teve uma pergunta muito interessante. Gostariam de saber como ela enxerga a arquitetura modernista branca, né? E como ela tem visto a questão religiosa dentro da cultura indígena, e como tu vês as comunidades tradicionais em contexto urbano, como nós podíamos cuidar melhor disso, enfim, para eu tentar aqui ser muito rápida. Aí nós temos aqui, para a Cláudia, uma pessoa pedindo para saber se o curso, se pode fazer o curso, se é gratuito e tudo mais, mas também querendo saber como tu te sentes em ver materializado o teu trabalho, né? Como pessoa negra, como uma referência de carreira profissional. Assim, eu acho que quer uma fala tua sobre isso. Aqui tem uma outra pessoa querendo saber como tu podes orientar os arquitetos a se relacionar com esse fato de que o local de moradia é um símbolo de status, né? Então, a busca pelo prédio mais alto, a infraestrutura de onde você mora, diz quem você é e o quão importante para o Estado você é. Então, o que os arquitetos podem falar sobre isso? Tem uma pessoa aqui perguntando por que a gente tem tão poucos arquitetos e por que a gente tem só 15% da população, de alguma forma, atendida por arquiteto e 85% não? E como é que isso explica? Que função primordial é essa? Por que o CAU fiscaliza tão pouco esses territórios, né? Essa falta do CAU, está colocado assim, em outros territórios, seria reflexo da própria baixa representatividade, né, dessas cores no Conselho? Aí tem uma outra pessoa aqui que pede para saber se há uma discussão a respeito do direito à cidade, entre os movimentos, com relação ao combate contra a opressão a negros, indígenas e afins, uma problematização sobre a mudança de conceito. Assim, ela quer saber, olha só, quantos conceitos ela elencou: racismo ambiental, urbanismo racista, racismo, urbanidade racista, urbanidade colonizada, cidade colonizada, ruralidade racista colonizada. Então, com tantas categorias, como oferecer acessibilidade ao entendimento do seu Zé e da dona Maria, que precisam entender melhor a respeito de tudo isso? Bem, então isso dá para vocês um panorama das perguntas. Eu acho que tempo nós não temos mais, né? Mas, assim, eu considerando a presença, eu vou passar para vocês fazerem uma última fala, tá? Passando da Cláudia em diante, para que a gente tenha a oportunidade de ter alguma resposta. Obrigada. Gente, o curso é pago. Porque uma mulher preta precisa pagar as contas. Mas não é nem por isso, é porque a plataforma da Democo Rocha, ela tem todo um suporte que ela dá, né? Ela contrata os tutores, que faz o acompanhamento, existe uma equipe de TI, que toma, não sou eu que tomo de conta, né? A gente
a parceria eu monto o conteúdo e ele vem com todo suporte técnico, né? Então, eu não, nem que eu quisesse. Tá? Eu queria fazer uma fala no sentido rápido mesmo, mas sempre tentando mostrar que algumas categorias, o Pacto da Branquitude vai dizer que essa tentativa do poder hegemônico se permanecer nessa hegemonia sempre vai capturar alguns termos e algumas categorias que são ricas e importantes, né? Eu vi o Krenak falando da sustentabilidade, que ele também aboliu, porque o capitalismo já pegou a sustentabilidade, né, para capitalizar em cima dela. E eu acho que uma outra categoria é a decolonialidade. Ela já tem um limite, né? Porque se a gente pegar os teóricos decoloniais, são todos brancos. Então, já de partida, ele já nasce com um teto. Ele vai falar de América Latina, ele vai de deslocar eixo, isso é legal, mas sempre com a leitura de que isso tem um limite, tem um teto, né? Acho que a luta contra a colonial, que o Nego Bispo, o Krenak, tanto fala, eu acho que é um rio que tudo caminha para esse rio. Eu acho que é o caminho mais lógico, né? E queria agradecer a presença de todas as pessoas aqui nessa sala, mas de dividir esse espaço aqui com essas 4 mulheres tão incríveis. Tinha que responder muitas coisas, eu não vou responder as do conselho nesse momento, porque eu estou como convidada do conselho. Mas me coloco à disposição para a gente conversar, tá bom? Funciona aí? Bom, eu vou tentar bem rapidamente, e eu vou partir da pergunta sobre a arquitetura modernista, e branca, eu acho que em si já responde, né? Porque eu acho que todo modelo arquitetônico, mesmo o não modernista, né, ele sempre foi pensado a partir dessa lógica eurocêntrica. E, no caso da arquitetura modernista, ela é, sim, uma tentativa mesmo real de sobrepor, né, essa presença do homem em relação à natureza. Eu diria, sem nenhuma preocupação de integração, né, desses processos ou de retomar uma discussão sobre isso, mas ela é também bastante excludente, né? Eu acho que a gente tem pouquíssimos exemplos, de fato, no Brasil, gente, de uma arquitetura pautada no modernismo branco, que tem uma preocupação real em garantir acesso, em garantir acessibilidade e inclusão das diferenças que estão pautadas em relação à população indígena, aos corpos indígenas, e quando a gente está pensando, daí já a segunda pergunta, sobre indígenas em contexto urbano, daí isso fica ainda mais gritante. E eu acho que uma experiência muito boa de se conhecer de como que a população indígena, em contexto urbano, conseguiu dar conta desse debate e fazer, né, um movimento contra-colonial dessa arquitetura modernista branca, é o Real Parque. Nos Pancararu, ficaram periferizados na cidade de São Paulo, né? A gente sabe que a cidade de São Paulo é construída com base na mão de obra do trabalho e da proletarização do trabalho indígena da população nordestina, porque quando a gente pega o Nordeste é eminentemente indígena, gente. É que a colonização começa ali, né? Então, você vai realmente, né, transformando, né, a população indígena do Nordeste numa classe trabalhadora. E essa população vai migrando, né, porque perde território em inúmeros conflitos e passa fome. E vai erguer São Paulo. E aí os Pancararu ficavam, porque essa arquitetura, além de tudo, né, que acha que quando vai fazer inclusão social, né, para a população indígena e população negra, são aqueles predinhos, né, espremidinho, assim, uma caixinha, né, que você não consegue dar meia volta dentro do apartamento, né, dentro da periferia, certo? E que, em alguns casos, nem elevador tem. Então, imagina para uma pessoa, né, com deficiência, cadeirante, por exemplo, ter que ir num conjunto habitacional desse. E aí eles falaram, bom, então nós vamos transformar isso aqui numa aldeia urbana
e nós vamos transformar o pátio coletivo aqui desse nosso conjunto habitacional no nosso terreiro, para fazer os nossos rituais, e fizeram mesmo uma aldeia urbana, e durante muitos anos brigaram com a gestão municipal para ter garantia de direitos sobre seus direitos culturais dentro daquele espaço. Então, essa é uma experiência importante quando a gente está pensando nesse debate. Tem mais perguntas aqui, eu acho que sobre a questão do racismo religioso e tudo mais, não vou me estender, e quero propor, então, o seguinte, que vocês me acionem pelo Instagram, e eu posso responder essas perguntas, né, quem tiver interesse nas demais que estão aqui, ou eu posso encaminhar mesmo para o pessoal, né, que me convidou aqui no CAL, respondendo, porque eu acho que é importante ter resposta mesmo, nem todo mundo sabe de tudo, a gente também não, mas conseguir manter esse debate, esse diálogo. Agradecer mais uma vez, me colocar à disposição sempre para a gente poder dialogar todas essas questões, tá? Primeiro, quero agradecer por ter estado aqui com a oportunidade também de ouvir. Muito, muito brilhante esse momento. Muito obrigada mesmo, né, pelo convite para estar aqui. E, bem brevemente, assim, eu vou passar pela questão de como traduzir tantos conceitos, como a gente traduz tantos conceitos. E aí eu vou lembrar da questão das palavras e das coisas. Existem realidades que elas surgem antes da palavra. As vivências, muitas vezes, elas vêm antes da palavra. E aí é a partir de uma vivência que a gente vai dar nome para aquela coisa. E, a partir disso, eu quero fazer uma reflexão breve sobre uma figura que existe na minha cidade, de quem todo mundo assim, tem medo ou já ouviu falar, que é a louca da enchente. Existe essa figura, as mães assustam as crianças, toma cuidado, porque senão a louca da enchente vai te pegar. A louca da enchente, ela realmente existe. Ela é uma mulher em situação de rua que perdeu tudo numa enchente, porque a minha cidade é uma das que mais alaga. A minha cidade é uma pequena Veneza, eles cobriram tudo e ela alaga muito, chove muito, alaga muito. Quem mora em prédio, em condomínio, desconhece o que significa ser uma louca da enchente. E tem a louca da enchente como figura folclórica. Então, para a gente pensar essa tradução desses conceitos, eu penso que a gente deve desnaturalizar a desumanização e humanizar todas as figuras ao nosso entorno, humanizar as pessoas e fazer uma escuta ativa de suas vivências. Quando a gente faz uma escuta ativa das vivências, das realidades, dos cotidianos, a gente consegue propor soluções condizentes, soluções realmente eficientes, efetivas. Se a gente humanizar a figura da louca da enchente, ou do velho do saco, em outras cidades, se a gente humanizar a figura da louca da enchente, do velho do saco, a gente vai conseguir entender que soluções, que realidade impactou essas figuras e fazer uma escuta ativa para além dos conceitos e propor para além dos conceitos. Então, acho que é um pouco isso. Também convido, quem quiser me conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e enviar as outras perguntas, é @caroldartora em todas as redes. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Vamos... Agora acho que a gente fechou com chave de ouro, vocês entenderam, né?